Mateus capítulo 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao lado do Monte das Oliveiras, então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo a eles: Adentrem o povoado na vossa frente e logo encontrarão uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Soltem e me tragam. E se alguém vos disser algo, digam: o Senhor precisa deles, e ele os enviará imediatamente. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, a saber: digam à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti humilde e montado num jumento, aliás, num jumentinho, filho de animal de carga. Os discípulos foram e fizeram assim como Jesus lhes tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e ele assentou sobre estes. Já a grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, ao passo que outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que seguiam ficavam gritando, dizendo: Hosana ao filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo de Deus e expulsou todos os que estavam vendendo e comprando no templo. E ele derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E ele diz-lhes: Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de bandidos. E os mancos e cegos foram até ele no templo e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que ele fazia, e as crianças gritando no templo e dizendo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e disseram a ele: Não estás ouvindo o que esses estão dizendo? Aí Jesus diz a eles: Sim, será que vocês nunca leram que pela boca de bebês e recém-nascidos preparaste louvor para si? E deixando-os para trás, ele saiu da cidade até Betânia e pernoitou ali. De manhã cedo, retornando à cidade, ele teve fome. E vendo uma figueira solitária perto do caminho, ele dirigiu-se a ela e nada achou, a não ser só folhas. E ele diz a ela que nunca, jamais produza fruto. E em seguida a figueira começou a murchar. Ao verem isso, os discípulos ficaram maravilhados, dizendo: Quão rapidamente secou-se a figueira! Aí Jesus respondeu-lhes, dizendo: Deveras eu vos digo, se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas também, se disserem a este monte: seja levantado e jogado no mar, acontecerá. E qualquer coisa que vierem a pedir na oração de fé, vocês receberão. E ele entrou no templo, e enquanto ensinava, os principais sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele, dizendo: Pela autoridade de quem estás fazendo estas coisas? E quem te deu esta autoridade? Mas como resposta, Jesus lhes disse: Eu também vos perguntarei uma coisa, a qual, se me disseres, eu também lhes direi pela autoridade de quem estou fazendo estas coisas. O batismo de João, de onde veio? Do céu ou dos homens? Aí eles raciocinaram entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Por que então vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, tememos o povo, pois todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. Aí ele lhes disse: Tampouco vos digo pela autoridade de quem estou fazendo estas coisas. Mas que vos parece? Um certo homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Mas respondendo ele disse: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. E dirigindo-se ao outro, ele disse a mesma coisa. E respondendo ele disse: Eu vou, Senhor. Mas não foi.
Qual dos dois fez a vontade do Pai? Dizem-lhes eles: primeiro. Jesus diz a eles: deveras vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês, porque João veio a vocês no caminho da retidão moral, e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram sim. Vocês, porém, mesmo depois de verem isso, não se arrependeram para crer nele. Ouçam outra parábola. Havia um certo proprietário que plantou uma vinha, colocou uma cerca verde ao redor dela, cavou um lagar nela e construiu uma torre. Aí arrendou-a a lavradores e foi fazer uma viagem. Quando o tempo da vindima se aproximou, ele enviou seus servos aos lavradores para receber seus frutos. Mas os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram e a um mataram e a um apedrejaram. De novo, ele enviou outros servos em número maior, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, ele enviou-lhes o seu filho, dizendo: hão de respeitar o meu filho. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. E pegando ele, o jogaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, o que fará a aqueles lavradores? Dizem-lhes eles: ele destruirá desgraçadamente aqueles desgraçados, e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem os frutos no tempo certo. Diz-lhes Jesus: será que vocês nunca leram nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram, essa tornou-se a pedra angular. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a uma nação que produza os frutos dele. E mais, quem quer que caia sobre esta pedra será quebrado em pedaços, mas sobre quem quer que ela caia, ele será reduzido a pó. Ao passo que os principais sacerdotes e os fariseus ouviam as parábolas dele, sabiam que ele falava a respeito deles. E, embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque elas o consideravam um profeta.